Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Hoje estaremos apresentando algumas novidades e principalmente trazendo entrevistas que fizeram sucesso e precisamos rever. Portanto, uma reprise muito especial no programa de hoje. Fique com a gente, está começando o Entre Amigos. Começou o nosso Entre Amigos aqui. Obrigado, pessoal dos donos da bola, mas você viu, né? Quando tem comida aqui, a gente começa... Avança o sinal. Avança o sinal, né? Boa tarde, Rose, tudo bem? Boa tarde, Alejandro. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos com o nosso programa recheado de atrações, recheado de coisas boas também. Recebemos aqui no programa a escritora Cíntia Meneghetti. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Alejandro e Rose. Nós que agradecemos. Qual é o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre auto-amor, sobre a priorização, de a gente se priorizar como mulher na vida, já desde a manhã cedo, desde a hora que a gente acorda. Que bom! Opa! Profundo! Jaqueline Mânica, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos vocês. Que coisa boa poder estar aqui conhecendo a Cíntia. Vou na carona aqui com a Cíntia, que eu acho que é muito importante que nós mulheres possamos pensar mais em nós, que a gente possa realmente poder entender o nosso lugar no mundo. Bom, elas estão na sala de visitas que nós vamos, mas nós trouxemos para cá o Albon Rosolim, confeiteiro. Boa tarde. Boa tarde. De mão cheia, né, E nós trouxemos com segundas intenções, porque ele traz coisas boas, gostosas da sua confeitaria. Já tava dando até briga aqui pelo sanduíche aqui, É hein, verdade. Alban? Que você é francês, né? Sou, pelo menos sei o que está escrito no passaporte. E francês sabe fazer croissant. Cadê os croissants que não tem hoje aqui? Acho que já foi comida no meio do caminho. Foi a Cíntia. A Cíntia, que é a namorada Que dele. leva a culpa, hein, Cíntia? Acho que é você que comeu os... Mas é uma culpa boa. É. Nós vamos ter na nossa tarde as delícias francesas que estão nas duas confeitarias. Esse ali, vamos mostrar. Olha! Meu Deus! Esse é o pão de queijo, que é um pão de queijo Diferente, francês, tá? né? Diferente, não é o pão de queijo mineiro, né? Aqui nós temos o quê? A chouqueta. Chuqueta. É, aqui Eu gosto muito desse nome. É, chuqueta. Que é o quê? é a mesma massa que as carolinas. E vem essas pedrinhas de açúcar em cima, então fica bem leve, não são recheadas. Em francês também chama Carolina? Não, Ah. é para que as pessoas conseguem um pouco... Tá. Qual é o nome em francês? Acho que é échou. Exu. Exu. Que diferente. É que, na verdade, a gente ouve falar muito de Exu no Masterchef. Graças a Deus, o Masterchef, aqui na tela da Band, trouxe um conhecimento de coisas como Exu, né? Que é uma coisa que é muito falada, porque é muito difícil fazer. Normalmente, isso aqui vai para a prova. Porque é muito difícil. Para você é fácil, né? Sim. Ele está dizendo, para mim é fácil, né? Ele até ficou te olhando assim, tão facinho, tão Mas, facinho. Rose, deve ser muito difícil, porque para estar numa prova do Masterchef Sim, é pra ser um desafio mesmo. é um desafio. Vamos a outras coisas aqui. Esse aqui, primeiro, que tem umas lascas de amêndoas. Isso, Esse é o que não tem trigo. Exatamente, esse aí é feito só de farinha de amêndoa. E Esse aqui? Esse aí que é financier. E a história dele é bonita também. É um bolo que existe já, na verdade, há muito tempo. Ele foi dado esse nome de financier, financeiro, porque ele foi criado para um confeiteiro que tinha uma padaria perto da Bolsa de Paris. E ele criou esse doce para agradar o paladar das pessoas da Bolsa. Deixa eu levantar um pouquinho para ajudar ao cinegrafista a poder mostrar melhor. E que não, Agora ficou melhor. que não queria se sujar as mãos. Então ele criou esse bolinho em formato de barra de ouro e deu o nome de financier. Por isso que tem uma barra. Como eu nunca tive barra de ouro, eu só vi pela televisão, né? E esse aqui é o meu preferido. Esse aí que é daí o canelê, um bolinho Canelê. que é caramelizado na volta, macio dentro com sabor de baunilha. Também muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Na realidade, Esse- pra nós, todos vão ser difíceis, né? Mas Não esse temos aqui, o dom. na Espanha, se come muito. Madeleine. Madeleine, Ah, né? tá, E as madeleines. madeleines, elas São famosas, podem ser né?
sem nada ou com recheio, né? Sim, ou pode ser só molhado com uma calda de chocolate também. Mas essa com um chá, um café. A minha mãe, não sei se fazia certo, mas a minha mãe molhava no chocolate quente, né? Tem coisas que, né, são feitas para... É como pão, né? Eu aprendi a comer pão, né, não cortando com faca. Não para fazer sanduíche, claro, né? Mas quando a gente come para degustar uma coisa e tal, eu tinha mania de molhar num molho. A minha mãe fazia um molho italiano fantástico, né? E ela apurava, então demorava-se horrores para ficar pronto, né? E aí eu molhava para ver se estava pronto. Ah, sim, em casa eu fazia a mesma coisa, eu tenho que pegar um pedaço de pão para limpar o prato. É o melhor momento do... Você tem duas confeitarias aqui em Porto Alegre. Agora sim, um na Bordini. Tradicional na Bordini. E a outra que está em Três Figueiras. Que essa é nova, né? Essa é a nova filial. Que na verdade é junto a um empreendimento de prédios, né? Isso. De que empresa? De ABF Development. Ah, tá. E eu sempre estava, o outro dia quando você nos visitou, vale lembrar que não é um showroom, na verdade, ali. Tem um showroom, claro, né, do lado, mas ali na confeitaria, e você tem um horário muito mais estendido ali. Sim, né? E é para permanecer, não é um ponto de venda, porque depois vai ser demolido para construir um prédio. Realmente é para ficar. E a gente, por exemplo, hoje a gente tem o happy hour, então a gente tem um horário mais estendido para vir tomar um espumante, comer uma tábua de frios e os vinhos e sanduíches. Aquela baguete que está recheada com que ali o primeiro sanduíche, né? Sim. Porque ali a Rose diz que como não almoçou hoje, ela já tô de daqui olho, a pouco já tô de ela olho. Colocou ali perto dela para ninguém. Botei na frente aqui, ó. O que tem dentro? Essa, então, a gente colocou um pouco de mostarda, uma mostarda de Dijon, manteiga, presunto de Parma, brie e o toque de chefe que vai sempre. E o pessoal no ponto já tá pedindo, deixa a outra metade para mim. Deu ruim para ti, Leandro, hoje. O importante é saber que essa mostarda Dijon é uma mostarda francesa, né? Qual a diferença da mostarda que a gente normalmente consome aqui? Porque ela tem um gostinho essa bem diferente. familiarizada até, né? Sim, sim. Ela é um pouco mais apimentada e ela não traz esse doce que tem algumas mostardas mais daqui, que são talvez às vezes um pouco mais americanizadas. Ela é mais uma mostarda mais seca. Mas tem a mostarda que nasceu também na Alemanha para acompanhar, né, a salsicha, coisa e tal, né? E o francês tem uma outra mais requintada, né? Sim. Que é a Dijon. Por que se chama Dijon? Porque é uma região da França que para ter essa denominação é igual que o vinho. Então ela pode se chamar de Dijon só se ela é produzida lá nessa região. Como champanhe. Olha, uma curiosidade do Alberto, sabias que ele toma café há muito pouco tempo? É mesmo? Mas eu vou servir um cafezinho para ele. É que eu nunca tinha tomado café antes de abrir meu café aqui. Então eu comecei a tomar café. Olha que curiosidade. Você tomava chá? Chocolate quente. Olha, ele é da turma da minha mãe. Por isso que quando eu falei da Madeleine, o senhor também fez isso? Faça. Eu quero café. Já sei. Aliás, todo jornalista, né? É viciado. Ele Quero ter viciado medo, né, em chá, Alban? em De café. ficar viciado no cafezinho. Eu sou viciado em chá e café. Mas vamos ali a uma coisa que se chama em francês de uma forma, mas que aqui no Brasil a gente abrasileirou como orelhinha de macaco. Como se chama na França? Palmier. Palmier. Então é uma massa folhada com uma cobertura, na verdade, misturado com o açúcar. E a gente vai dar esse formato e assar assim. Então, e tem alguma diferença da nossa? Não, na orelhinha verdade, de macaco? só o nome que muda. Agora, Palmier, ou orelhinha de macaco, é uma dos produtos franceses mais espalhados por todo o Brasil, porque existem muitas confeitarias, né, muitas padarias que fazem uma orelha de macaco, né, o Palmier, fantástica, né? Sim. A sua, claro, é fantástica, mas nós temos espalhados por todo o Rio Grande do Sul, por todo o Brasil, padeiros que fazem muito bem a Palmier. Sim, e até porque hoje é fácil de encontrar uma massa folhada já meio pronta. Então a gente só precisa colocar o açúcar em cima e depois colocar no forno. Então é um processo que é rápido,
que agrada muito rápido o paladar de todos. Então, é fácil de comer. Mas se você quiser receber os seus convidados, sua família, muito bem, tem os produtos da Italiane. Somos som porque você sabe que pastel, massa folhada, essa massa folhada que ele usa para fazer coisas maravilhosas. Tem espaguete, tem nhoque, tem tantas coisas boas, né? Quando você quiser receber sua família, os seus convidados, e já pensou em fazer uma mesa inesquecível, a Italiane tem uma linha de produtos que são preparados com todo o carinho e os cuidados de quem sabe da importância de surpreender quem a gente ama. Da nossa família para a sua família, Italiane. Eu queria saber a diferença do seu pão de queijo para o pão de queijo mineiro. É que o meu pão de queijo ele é feito de farinha de trigo. E além disso, eu vou colocar uma pitada de noz moscada. Aí ele traz também um selado um pouco mais leve. E depois... O pão de queijo leva ketchup. Aqui é polvilho. Polvilho doce, né? Isso. Ele é aquele clarinho aqui, bem diferente até no visual, né? Sim. Agora, você que inventou esse pão de queijo ou na França se come esse pão? Não, ele existe. O que eu queria... Eles vieram nos copiar. Eu acho que eles andaram em Minas Gerais. Eu acho que antes... Eu acho que Napoleão, gostoso. sabe? Eu acho que nós temos que cortar a cabeça de alguém. Porque o pão de queijo nasceu antes na França ou nasceu aqui no Brasil? Aí, lá eu não sei essa questão, ser ou não ser, né? Eu não tenho a resposta sobre isso. Acredito talvez que pela história desses dois países pode ser que nasceu primeiro na França. Pela história, certamente. Olha, queremos te agradecer. Queremos convidar todo mundo para conhecer uma das duas confeitarias. As duas, Alban, conhecer né? esses espaços. São espaços muito diferentes, né? Eu quero conhecer. E com experiências boas, né? Agora está esquentando, fazer um happy hour, como ele falou, que está disponível. Nós vamos degustar os produtos do Alban, né? Do Alban que tem na Bordini e tem na... Rua Balduin 190. Muito bem. Tem algum arroba que a gente... Isso, esse arroba que está aparecendo no seu vídeo, você pode ter todas as informações desse francês que está fazendo grande sucesso e que traz para nós, aqui do Rio Grande do Sul, todas essas delícias da França. Não precisamos viajar, a gente se transporta para a França. Bem pertinho aqui da em Porto gente. Alegre. E uma coisa interessante, se você quiser levar para sua casa, também pode levar. Sim, e a gente entrega também. Que bom! Maravilha! Alban Rosolin está aparecendo ali no seu vídeo para você fazer o contato. Estamos de volta no Entre Amigos. Obrigado pela sua audiência. Você sabe que o nosso programa está ao vivo para todo o Rio Grande do Sul via TV Bandeirantes e YouTube Band RS. Se você perdeu alguma coisa, não tem problema. Fica tudo gravado no YouTube Band RS. Nós estamos recebendo Cíntia Meneghetti e Jaqueline Mânica aqui no Entre Amigos para falar sobre empoderamento feminino. Na verdade... que empoderamento feminino que tanto o pessoal fala, assim? Pois é, né? Eu acho que tá tão batido já o empoderamento. Esse termo. Já meio que deixou meio clichê, mas pra mim empoderamento é o poder que tu tem dentro de ti e tu coloca pra fora. Eu acho que é muito diferente desse empoderamento, dessa bandeira que estão levantando aí. Pra mim é completamente diferente. O empoderamento é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Tu tem que estar bem consigo pra te empoderar e fazer as coisas que tu quer e bem resolvida e também saber dizer não, que isso é muito importante pro nosso auto-amor. Você sabe que quem trabalha com calçado, a gente achava que as pessoas interpretavam o empoderamento feminino com salto alto, como tu estás. Mas a gente descobriu que não tem nada a ver com isso. Que pessoas como tu, que estás de um tênis, né, sem salto, também pode ter um empoderamento. Porque é bem isso que ela falou. O empoderamento, o poder da mulher, ele está dentro mais do que fora, né? Eu penso que talvez essas bandeiras elas são importantes porque elas colocam o tema no público, elas jogam, elas abrem janelas.
Mas tem o grande risco realmente de nós irmos para os extremismos, né? E se perder a essência. Acho que a grande questão é da mulher poder olhar para si e poder entender o seu papel no mundo, né? Historicamente, eu acho que as mulheres tinham essa questão de que os homens iam para a caça e as mulheres, e a própria questão neurológica tem essa atenção aos detalhes e a questão de cuidar da prole, cuidar da casa. Então, historicamente é isso. Só que a questão não é só isso, né? E dentro desse cuidado tem uma força, né? Tem uma essência tão bonita assim na questão do gesto do amor e que talvez em alguns momentos tenha se deixado isso de lado, tenha se apequenado isso. E eu acho que quando a gente traz esses temas, né, e provoca outras reflexões, outras formas de ver, eu acho que a gente começa realmente a trazer, não brigas, mas trazer realmente respostas, trazer uma nova forma de viver, né? É que a gente se perdeu um pouco, né, Jaqueline e Cíntia? Porque nesse servir aos outros, a gente acabou muitas vezes esquecendo da gente mesmo, né? Isso é o que não pode acontecer, isso que não é aceitável e que esse é o empoderamento. Eu acho da gente se descobrir que a gente pode sim servir a família, os filhos, o marido, os pais, a família, a todos, trabalhar, se encontrar e mesmo assim saber que a gente tem que ter um tempo para a gente mesmo sempre, e tu fala né? Uma coisa que isso faz a né, diferença. Rose? Porque toda mulher tem uma jornada dupla, tripla, né? E às vezes se esquece, A entrada da mulher no mercado de trabalho trouxe isso, como a Jaqueline disse, né? A gente tinha aquela coisa de estar trazendo a casa, a família, e aí quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente agregou, eu consigo enxergar uma mulher com 1000 braços e mesmo assim dando conta de tudo, e aí vem a questão, né, se esquecendo de si. A gente se esquece da gente, porque parece, né, que fomos doutrinadas, ensinadas, olhar somente para o outro. É o marido, é o filho, o cachorro, o papagaio, é a família, e aí a gente esquece da gente. Parece que nem a Rose falou, a gente tem que abraçar o mundo. Só que quando a gente abraça o mundo com pernas e braços, a gente acaba tropeçando nas pernas. É impossível tu querer abraçar isso tudo. Quando a mulher é sozinha para criar seus filhos. Que o marido abandonou, normalmente quando se separa também abandona os filhos e a mulher se torna provedora, né, de tudo isso. Mas como não confundir feminismo com feminista com feminino? São duas coisas que são bem polêmicos, né? A feminista, o feminismo. Para mim, todo mundo tem a mesma essência, todo mundo quer a mesma coisa, só que parece que às vezes se perde um pouco, mas todas querem a mesma coisa, todas querem o direito de ir, de vir, de ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem. Só que como a Jaqueline falou, o extremismo tem que ter muito cuidado. Não é nem 8 e nem 80, a gente tem que achar o nosso equilíbrio, e é aqui dentro, não é só na bandeira lá fora, é aqui dentro. As pessoas, as mulheres, elas têm que se olhar mais, elas têm que se escutar mais e para isso precisa ter um tempo somente para nós. Esquecer um pouquinho o marido, esquecer um pouquinho do filho e separar uns 10 minutos que seja pra gente se olhar. E agora chegou o momento de falar em tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, vamos falar do carro híbrido da Kia Motors, que é o Stonic. E você sabe que quando a gente fala Kia, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, falamos da Kia Motors. Vai agora um recadinho muito especial desse produto que está fazendo sucesso. Esse carro que está agradando cada vez mais pessoas em todo o mundo e no Rio Grande do Sul pela Kia Motors. Chegou o seu momento de ter o melhor da tecnologia. Chegou o seu momento de inspiração. Chegou a hora de ter o Kia Stonic, o SUV híbrido, inspirado na sua trajetória. Adquira o seu com emplacamento grátis à pronta entrega. Isso mesmo, você leva o seu híbrido e não paga o emplacamento. Venha até a Kia Motors e garanta o seu. Na Avenida Ipiranga 8113 ou Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. E agora uma notícia muito importante. Você sabe que tem uma promoção super especial de um bônus de R$8.000. Sim, o momento é agora de você fazer um test drive da Kia Motors com o Stonic nas duas lojas, na Avenida Ipiranga 8113 e na Ceará 370, próximo ao aeroporto, se você quiser. E você do interior, ligue para esse telefone 51 3382 1600 e marque para conhecer e fazer um test drive. Você vai gostar.
A nossa geração de mulheres está mostrando, né, que a gente consegue sim, inclusive com o depoimento que tu desses na tua última participação no Entre Amigos, que eu achei super corajosa de falar, né, das tuas dificuldades e expor. O Alejandro perguntou o que era empoderamento feminino. Empoderamento feminino é isso. São mulheres que têm coragem de se expor e mostrar como elas conseguiram mudar e dividir com as outras, ter essa generosidade. A sororidade, né? Quando a gente apoia outra mulher, é isso que eu vejo que falta. É o apoio de mulheres com mulheres. Tem... E tem outro lado que também não tem esse apoio. E a mulher, sim, tem que se ajudar. Parece que a sociedade mostrou que mulher não é amiga de mulher. É ao contrário, mulher é amiga, sim, de mulher. Porque tem a mulher, que ser, quando se une, ela é muito forte. E aí o outro lado, o lado dos homens, eles têm medo disso. Porque quando a mulher se une e ela é forte, não tem pra ninguém. Não tem, porque a mulher ela é muito forte. E quando a mulher se agarra com outra e puxa, vê que uma tá lá embaixo e dá a mão e puxa, e vê que tem essa força e coloca pra fora, pro mundo, as outras pessoas têm medo disso. Por isso que se criou que, mulher não é amiga de mulher, mulher só quer passar rasteira. Não, é ao contrário. Mulher, sim, é amiga de outra mulher. Eu acredito muito nisso. Sim. Agora, Jaqueline, eu observando o comentário da Cíntia, eu estava vendo do meu lado e vendo que tudo isso também se transforma numa palavra que tem muito a ver com muitas coisas, chamada preconceito. Eu acho que na educação, tá? Às vezes, tem as mães, às vezes, os pais, têm preconceitos de que essa menina tem que ir para um lado, para o outro. O filho, ele pode ter vários namorados. Não tem problema, coisa e tal. Mas se a menina tiver vários namorados, aí é outra história. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa base, tá? Não é bom ter vários namorados. Eu acho que o respeito às coisas começam desde pequeno. Claro que numa brincadeira de uma criança de 5, 6 anos é uma história, tá? Que nem pensa nisso, né? Às vezes são os pais que querem levar para isso. Mas a educação em casa tem que vencer esse preconceito. Sem dúvidas, né? Eu acho que é dentro de casa que a gente ensina esse respeito, que a gente ensina realmente com que as pessoas possam, independente, né, de sexualidade, independente, mas é um ser humano que tem os seus talentos, que tem as suas características, né, que vai lidar com as outras pessoas, né? Eu sempre trago isso, assim, para mim é um mantra, né? A inteligência emocional, ela é eu comigo, então a gente precisa fazer com que as crianças reconheçam suas emoções, seus sentimentos. E aí ela tem um segundo pilar, que é eu com o outro. É a gente reconhecer que existem outras pessoas, a gente reconhecer que tem outras necessidades. Com outras vontades, com outras necessidades. E eu acho que é isso, assim, é tão bacana, eu estava olhando quando nós estávamos falando isso, eu digo, nós somos 3 mulheres aqui, né? Mulheres muito diferentes, né? Seu biotipo, no biotipo, na sua estética, na forma de levar a vida. E o como é bacana quando a gente vê um pouco o conhecimento de uma experiência de outra e a gente traz isso, né, com respeito, com admiração, o que eu posso aprender, é isso que a gente precisa ensinar em casa. Mas você falou uma coisa importantíssima, porque esse programa foi feito para mulheres como vocês, né? Claro que está aberto para todo mundo, né? Mas para pessoas qualificadas, pessoas diferentes, pessoas de todas as classes sociais e pessoas de biotipos diferentes, mas pessoas qualificadas que queiram absorver a temas como a gente coloca sempre aqui no programa. E tu falasse no papel da família, olha que desafio grande, né? Porque os nossos pais, eles foram ensinados a ter toda essa rigidez para passar para a gente. Então a nossa geração tem um compromisso seríssimo de ensinar os filhos a fazer diferente, né? Sem dúvida. Eu lembro do meu pai, foi um homem que teve 5 irmãs. Então ele aprendeu muito sobre o universo feminino e às vezes ele lia as revistas, na época assim, as revistas, para poder entender como que funciona, né? Quais são as necessidades das mulheres. E é muito diferente. E aí eu me lembro que a minha mãe, na época, tinha abandonado a profissão para poder ficar conosco e o meu pai incentivou para que ela pudesse fazer uma faculdade, e o quanto isso foi importante para mim. Né? Eu poder vê-la, né, fazendo essas atividades, buscando o seu prazer, né? Buscando dar um pouco o seu feminino, as suas questões, dar um pouco como mulher, as suas questões como profissionais, o quanto foi importante para mim. E hoje eu educo a minha filha dessa forma também, né? De poder fazer com que ela possa ser uma pessoa realizada, né? Que ela possa ser uma pessoa que reconheça que ela tem forças e que ela tem fragilidades.
né? Que ela respeite as fragilidades dela, porque eu acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa ensinar. Porque senão parece que ser forte é não ter fragilidade. Né? Agora, a Rose estava falando sobre as tradições, sobre a família, mas muitas coisas mudaram. E eu não entendo porque, às vezes, quando uma criança vai nascer, certas cores identificam, né? A menina tem que ser só rosa, menino tem que ser só azul, né? Hoje, as cores determinam uma abertura, sem ser homossexual, coisa e tal, mas as crianças estão abertas para todas as cores, né? Eu acho que nós estamos bem colocados porque tem uma geração muito aberta, né? Através da internet também, que proporcionou isso. Eu acredito que essa meninada que está vindo agora, elas parecem muito mais evoluídas que a gente. Porque esse negócio do rosa, azul, é da época dos meus avós, dos meus avós. É muito antigo. É muito antigo. E uma crença, para tirar ela, quebrar, é muito difícil. Demora, não é assim da noite para o dia. Não vai ser nem... Eu não tenho filho, não pretendo ter, uma escolha minha, mas se eu tivesse, nem os meus filhos, acho que ainda iam estar na função de não sabe se é rosa ou se é azul. Porque ainda é muito enraizado isso. Acho que ainda vai demorar um pouco para tirar quero dizer essa que visão. Somos pessoas. Gente. Infelizmente o tempo terminou. Jaqueline Mânica, obrigado. Cíntia Meneghetti, muito obrigado. Rose, nós temos que precisar mais tempo para esses assuntos. Eu quero conversar com essas queridas. Nosso tempo terminou, fiquei na tela da Band. Nós ficamos aqui sempre esperando, de segundas às sextas-feiras, a partir da 1h30, para tomar o café entre amigos. Obrigado pela audiência. Muito Até obrigada, o próximo encontro. Cíntia. Obrigada, Jaqueline. Sempre entre amigos.